povo, é com muita alegria que eu anuncio a nossa convidada de hoje para uma entrevista presencialmente aqui, que eu sei que vocês admiram bastante. Sem mais delongas, Ana Paula Henkel no nosso canal. Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou falar de competição, o que chama bastante atenção e que tem sido a sua bandeira em defesa, né, para que o time feminino seja genuinamente feminino, masculino genuinamente masculino e que possa abrir uma frente, inclusive, para aqueles que não se encaixam nesses dois times possam fazer o seu próprio, é isso? Eu acho que é o mais certo, né? A gente sabe muito bem, e numa época de pandemia, que as pessoas falam tanto em ciência, 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 mas quando vem para os esportes, parece que a ciência desaparece, parece que a biologia humana desaparece, parece que as diferenças biológicas e genéticas desaparecem. E isso é muito preocupante para as mulheres, né? Porque eu acho que esse tipo de política ideológica que coloca transexuais femininos ou homens biológicos, que para o esporte são homens biológicos, isso pode afetar bastante o resultado, a carreira das mulheres, a carreira de meninas. Esportes de contato físico também tem a preocupação física, né, de um corpo masculino sobre um corpo feminino. E a gente tem sempre que enaltecer e deixar bem claro que esse assunto não pode ser uma pauta considerada homofóbica ou preconceituosa, até porque, até porque a identidade social de todo mundo hoje tem que ser respeitada, como a pessoa quer viver, como ela quer se ver. Eu acho que nós que prezamos muito pela liberdade individual das pessoas, como elas querem viver, isso tem que ser respeitado, essa identidade social. Porém, no esporte, não é a identidade social que é o pilar mais sólido, é a identidade biológica. A própria Carta Olímpica do Barão de Coubertin enaltece a proteção ali, a preocupação na proteção dos esportes femininos, das mulheres. Então, assim, é uma coisa global, né? O que me entristece muito é que... Por que eles ignoram? Então, o que me entristece, porque entrou aí a política de identidade de gênero, uma política ideológica que ignora a ciência. Não pode sobrepujar, o que é óbvio. É óbvio. Aí, assim, a gente pode falar aqui 1 hora sobre isso, como os homens têm pulmões maiores, o coração maior, densidade física diferente, e que não é uma reposição hormonal de 1 ano que vai mudar essa estrutura genética do homem. O que me preocupa bastante aqui no Brasil é o silêncio das feministas, porque nos Estados Unidos as feministas estão defendendo as mulheres. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, tenho contato com elas lá também estão defendendo as mulheres, inclusive as feministas, o movimento LGBT na Grã-Bretanha deu uma quebrada, porque o LGB saiu do T porque as feministas estão preocupadas com essa tomada de espaço nos esportes femininos por homens biológicos. Infelizmente, no Brasil, há um silêncio. Isso prejudica bastante o futuro de meninas nas escolas públicas, nos esportes. E é preciso levantar a voz de uma maneira calma, elegante, de mãos dadas com a ciência e não apenas com uma ideologia de gênero que aí faz questão de empurrar a ciência para debaixo do tapete. É preciso proteger as mulheres, as meninas, porque essa falsa inclusão, ela na verdade exclui mulheres. Então é preciso que tenhamos coragem de levantar a voz e defender o futuro dessas meninas. Aonde que é mais perigoso? Nos esportes individuais ou coletivos? Porque me parece que no coletivo você ainda fica a dúvida, né, da contribuição ou não de uma figura na sua essência masculina, ainda que ela queira se parecer e tem todo o direito, viu, gente? Antes que acuse a gente aqui de homofobia, não é esse o foco aqui da nossa entrevista, mas aonde que ele fica mais latente? Ele fica latente em todos os esportes, porque se um esporte feminino, um time de vôlei, de basquete, tem uma ou 2 atletas trans, isso pode ser a diferença no jogo de 16 a 14, ou na última cesta, ou um rebote,
já que homens biológicos eles têm uma tendência de ter uma altura maior do que mulheres. No esporte individual, aí a preocupação é maior ainda, porque são recordes que serão batidos e depois, se a gente reverter essa política, esses recordes ficarão aí para sempre. Nos esportes individuais de mais contato, porque tem os esportes individuais como atletismo, natação, que o tempo dos homens é muito mais abrangente, é bem diferente. E tem os esportes de contato, né? Ou seja, o MMA agora proibiu, porque mulheres já foram para coma, entraram em coma, o boxe, o wrestling, esses esportes de contato, eles trazem, além da injustiça de um resultado favorável a essas atletas trans, eles trazem também o perigo de uma contusão séria, né? De uma contusão grave, o perigo físico de machucar meninas e mulheres. Você defende com tanta propriedade, atleta querida que somos fãs, né? Agora, eu gostaria de entender por que eu acho que sejam elas que cuidam, as confederações, federações, não há um manifesto por parte deles? Algumas alteram suas políticas, porque o que as pessoas têm que entender é que não existe uma regra, assim, não existe uma regra do Comitê Olímpico Internacional e todo mundo obedece. Existe apenas uma recomendação e cada federação decide. Federação de vôlei, de atletismo. E algumas federações não estão aceitando a recomendação e não estão permitindo atletas trans ou homens biológicos, como o MMA, por exemplo. Algumas federações estão dizendo, não, nós precisamos de mais estudos, isso ainda está muito nebuloso, apesar da obviedade, não custa nada a gente se basear decisões em informações empíricas. Então, algumas federações estão dizendo não, sinto muito, não é uma política social, não é uma política de preconceito, de inclusão, é uma política de justiça com as mulheres e de exclusão das mulheres. No Brasil é crime, a homofobia é crime e muitos eles tentam puxar, não é, por esse argumento. Mas há anos, há uns 4 anos eu chamo qualquer pessoa para debater comigo sobre esse assunto, um debate intelectualmente honesto, focaremos na ciência, focaremos em dados, focaremos em políticas antidoping, que as mulheres elas são policiadas de uma maneira muito mais profunda do que os homens, porque para nós mulheres no esporte, uma gotinha a mais de testosterona faz uma diferença assim, num recorde mundial ou de uma medalha olímpica. Então nós somos policiadas dentro da quadra, fora da quadra, testes às 6 da manhã de surpresa na sua casa, exatamente para que esse controle hormonal ele seja justo para um esporte limpo. À medida que você abre essas políticas para atletas trans, homens que passaram toda a adolescência sendo beneficiados pela testosterona, enquanto nós éramos policiadas, isso também acaba perdendo, nós mulheres estamos perdendo a confiança nas instituições que deveriam salvaguardar exatamente o esporte limpo a um nível de dopagem. Então, a gente precisa continuar conversando sobre isso, mas até hoje ninguém quer debater, porque sabe muito bem que quando os dados aparecem, a presença da biologia humana, da ciência aparece, aí não tem como contestar, né? E por último, e não menos importante, você atua brilhantemente sempre no esporte, a nossa musa, né? E, sobretudo, agora também a nossa musa do jornalismo, sendo a nossa voz num programa que realmente faz toda a diferença, que está tão polarizado no nosso país e com tanta desonestidade intelectual na parte da comunicação. Em ambos, né, essas frentes que eu acabei de dizer, a gente está vendo exatamente esse conflito do que é óbvio por tudo que você já apresentou e defendeu, e óbvio também que hoje o que é chamado de fake news é a realidade. O mundo está de ponta cabeça, Ana Paula? Olha, é o preço, às vezes, até de você se atrelar a políticos, a políticas e não a princípios, né? A pessoas. Enquanto você estiver defendendo pessoas, você vai esquecer dos princípios. Então, acho que o jornalismo, como o meu querido companheiro, parceiro Augusto Nunes fala, a velha mídia perdeu esses princípios. A velha mídia só discute
políticas, a mídia factual, ela morreu, o jornalismo profissional que reportava os fatos. E aí analistas de diferentes pontas do espectro político analisavam aqueles fatos. Isso não tem mais. Hoje os fatos são distorcidos, são mascarados, narrativas são impostas, falácias são escritas todos os dias. E aí é preciso que nós não sejamos assim ovelhas de manchete, né? Lê a manchete, acredita naquilo, não. Lê a manchete, desconfia, vai procurar a fonte primária, porque tem muita gente independente trabalhando aí também. Não é difícil desmistificar uma falsa manchete ou uma falsa notícia. Hoje todo mundo tem a sua câmera e o seu fact-checking na palma da mão, e talvez seja por isso que exista esse movimento para tentar calar as redes sociais. Porque hoje a gente pode desmentir um jornalista militante em 5 minutos. Então é preciso que continuemos fazendo o nosso trabalho de casa, não acreditar em tudo. Eu falo muito nas minhas redes sociais, olha, aconteceu isso, eu acho isso, mas não confia em mim. Vá nas ferramentas de busca, cheque tudo que eu falei, tá tudo lá, aqui as fontes, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar conta desse campo da informação, porque a velha mídia perdeu o monopólio da informação e a gente está vendo a histeria que isso está causando. Então cabe a nós a gente fazer o nosso dever de casa com calma, com elegância, e não entrar na histeria desses cancelamentos aí diários, semanais que são aplicados. E é com calma e elegância que a gente termina aqui, né, fazendo essa constatação, porque não é nem elogio, né? É constatação de que estamos muito bem representados, né? Enquanto mulheres que somos, o esporte, enquanto jornalista que sou, você na comunicação e, sobretudo, brasileira, porque ela reside lá nos Estados Unidos. Qual cidade você mora? Los Angeles. Em Los Angeles. E você é motivo de muito orgulho para nós, viu, Ana Paula? Muito obrigada por tudo que você fala e faz. Eu que agradeço. O seu trabalho é incrível também, incrível. Você também desmistifica muita falácia, e eu acho que o seu trabalho é essencial, porque é preciso que a gente abra os olhos das pessoas, e você tem um contato muito direto, que eu acho que isso que vale também, a forma de entregar, a proximidade que a gente tem que desenvolver com as pessoas, né? Não colocar o jornalismo como uma potência num pedestal. E você tem isso da gente se sentir muito confortável com o que você passa. Então, deixo aqui os meus parabéns pelo seu trabalho. Ai, que linda, que linda. Muito obrigada pelo carinho. Se Deus é por nós, eu sempre termino aqui, viu? Com essa fala, porque é o que eu acredito realmente, é nessa essência que nós vimos agora, porque a boca fala que o coração está cheio, dessa excelente entrevista, desse carinho conosco aqui no nosso canal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo, beijo. Obrigada pela audiência. Curta, compartilhe e comente. Curta, compartilhe e comente. Obrigada.